Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje nossa convidada é a Rafaela Machado. Ela que é filha e neta de editores e ela traz naturalmente consigo a literatura, né, no seu próprio DNA, né, nas suas raízes, né. Ela é formada em jornalismo e tem dedicado, né, sua carreira ao mundo dos livros e está há mais de 15 anos atuando no Grupo Editorial Record. Em 2018, desde 2018, na verdade, que a Rafaela ocupa o cargo de diretora executiva da Galera Record, né, e que é o selo, né, renomado por sua influência, né, e presença no segmento da literatura jovem. Sob sua liderança, as vendas do selo triplicaram, isso é um ponto bem legal. Eu gosto muito de falar dessa questão mercadológica, que é algo talvez mais distante dos escritores, assim, né, quem está no dia a dia, principalmente na literatura independente, e isso naturalmente reflete o compromisso que ela tem com o fortalecimento de marca, com o crescimento dos negócios e o fomento da literatura, né? E ela é responsável por publicar grandes nomes da literatura contemporânea jovem, né? Falando de Elane Baeta, o Juan Julián, o Stefano Volpe, que inclusive tem uma entrevista aqui com o Stefano Volpe. E ai, que massa! Foi uma conversa super legal, assim, adorei ele. E ele tava na época de lançar O Beijo do Rio pela Tag. Foi naquele momento que ele estava lançando. Bom, e naturalmente, né, sob a gestão ali, né, da Rafaela, temos vozes bem importantes para a nossa literatura atual. E vamos falar muito sobre não só a trajetória da Rafaela, mas como que o mercado tem se comportado atualmente. Eu vou querer fazer muito um choque aqui de, eu sou da literatura independente, como que as editoras tradicionais estão olhando para os novos autores, enfim, vai ser um papo super legal e bastante agregador para o nosso universo literário. Enfim, e aí, Rafaela, tudo bem? Como você está? Oi, Juliano, estou ótima, muito obrigada, é um prazer estar aqui, um prazer estar aqui conversando com todos vocês sobre livros, que é um assunto que me move muito. Então, estou bastante animada. Que bom, eu também estou, compartilho com você isso. E, bom, quero... Um dos primeiros pontos que me chamou a atenção aqui foi o fato de você carregar um legado da sua família no meio literário. Conta um pouco pra gente sobre essa jornada e como que foi, né, o seu despertar ali, o início de pensar numa carreira, no vestibular, se você vai seguir ou não. A gente sabe que muitas vezes alguma geração quebra, né, esse legado, não gosto nada disso, eu quero para uma área diferente. Se você pensou nisso ou não, como que foi toda essa sua trajetória na literatura? Olha, eu tive realmente um privilégio muito grande, né, de ter nascido numa família de editores. O meu avô montou a editora Record aos 20 anos, há 81 anos atrás. Uhum. Distribuidora primeiro de quadrinhos, pouca gente sabe, mas ele foi um dos responsáveis por trazer a Marvel para o Brasil. Pô, que massa. E grandes outros nomes, né, como Luluzinha, enfim, outras publicações de gibi na época. E a gente foi crescendo, foi virando uma editora mesmo, com grandes nomes como o Carlos Drummond de Andrade. Na época a gente lançava a Jorge Amado, enfim, Graciliano, só apenas esses nomes muito incríveis. E, enfim, o meu avô monta a editora, né? O meu pai assume com 20 e poucos anos e passa a trabalhar. Meu pai era economista e passou a comprar outras editoras brasileiras, formando o Grupo Editorial Record. A gente comprou várias outras casas que hoje são selos, né? Como a Bertrand, a Civilização Brasileira, a José Olímpio. Então ele teve um papel muito grande nessa expansão e até mesmo na preservação desses catálogos, porque essas editoras iriam acabar, muitas estavam falindo, e aí a Record foi agregando esses catálogos e esses selos ao portfólio.
E eu cresci numa casa onde sempre tinham autores, sempre tinham muitos livros, as histórias eram muito vivas, e aquilo ali, desde que eu nasci, aquilo ali me impactou muito. Eu sou caçula de 3 meninas, a minha irmã mais velha não trabalha no negócio da família, a minha irmã do meio é economista, apaixonada por números, e hoje é vice-presidente. Seguiu meu pai, exato. E eu sempre fui uma pessoa das letras, uma negação para fazer conta. Até que eu estava preenchendo o formulário, eu estava assim, o que eu não quero falar? Não quero falar de matemática, não sei, números, não sei. Mas as histórias sempre me cativaram muito, assim, desde muito pequena. E eu tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar na editora, mas eu sabia que isso ia ser um desafio muito grande, porque é uma empresa enorme, e eu precisava me capacitar, assim, para isso. Na época do vestibular, eu fiz jornalismo, porque eu também gostava de escrever, então eu ficava naquela dúvida, né, se eu queria editar, se eu queria trabalhar na editora como editora, ou se eu queria escrever. Então eu fiz jornalismo. E teve um momento em que eu me perguntei se era isso mesmo que eu queria. Fiz uma pós em design de estamparia. E foi bem legal, porque eu acho que hoje os pontos acabam se ligando, né? Sim. E o design de capa, a forma como você pensa no produto livro, isso tem tudo a ver. E quando eu comecei, foi há 15 anos, esse mercado estava mudando muito, porque as redes sociais tinham acabado de começar. Sim. Tanto que meu primeiro estágio foi respondendo os leitores no Orkut. E... a pessoa tá velha já. Não, e aí... eu compactuo, eu também tava nessa época. Sim. Exato, somos jovens, é apenas isso. E eu acho que foi um momento em que tudo mudou, sabe, Juliano? Assim, antes, o leitor, ele tinha uma certa distância da editora, porque ele gostava do livro, ele gostava daquele autor. Ele ia para a livraria e ele ia comprar aquele livro daquele autor. Ele não tinha muita noção se aquele livro saía pela Record, saía pela Companhia das Letras, pela Intrínseca, né? Era assim. Mas vieram as redes sociais, e com as redes sociais, pela primeira vez, a gente passou a ter um canal de comunicação direta com esse leitor. Que antes a gente tinha uma mediação ali, que é o livreiro, a gente ainda tem, obviamente, mas a gente também tem esse canal direto. E eu diria que então foi esse momento da virada, né, da gente passar a escutar esse leitor, o que ele gostaria de ler e como ele gostaria de ler aquele livro. E aquilo ali foi muito importante. Eu trabalhei uma época no marketing da editora também, eu fiquei uns 3 anos como gerente de marketing. E fiz um projeto muito legal que foi o Mochilão da Record, que eu viajava para várias cidades do Brasil, falando sobre os lançamentos do Grupo Editorial Record e conversando com os leitores. Sim. E ali eu via muito sobre as dores desses leitores, o que eles achavam ruim, as séries que eles queriam que tivessem continuação, que acabaram, a capa que eles sonhavam e tudo mais. E... enfim, ali em 2000, meu pai morreu em 2016, em 2018 teve a crise da Saraiva, o mercado sofreu muito, muita gente perdeu, muitas editoras perderam dinheiro, fecharam as portas, a gente mesmo teve que fazer uma reestruturação, e foi nesse momento em que eu comecei na Galera. E era um momento tão super delicado, assim, não foi uma coisa assim, meu Deus, agora... vou começar. Como que vai ser, né? Era o final de 2018, então teve o ano de 2019, que foi um ano muito pautado ali pela autoajuda, era o ano daquele... como todos, era o ano do então, assim, eu tava lá começando, né? E aí eu, montei uma programação incrível para 2020. Falei assim, 2020... vai ser o ano, né? Meu ano. E a pandemia, né? E aí a gente ficou apavorado, mas a gente, obviamente, precisava seguir. Sim. A gente não ia lançar tudo aquilo que a gente pensou que a gente lançaria. Mas eu acho que foi nada poderia me preparar melhor, assim, do que aquele momento, porque eu me toquei
com o que a gente trabalha, né? A importância do livro. Durante a pandemia, a gente falava muito sobre os serviços essenciais, né? As coisas que não podiam parar para que a população ficasse bem. E apesar de não estar listado como uma dessas coisas, eu percebi que o livro era isso, principalmente para uma nova geração que não podia sair de casa e não podia viver as experiências que são tão importantes para a vida adulta, né? O primeiro amor, as primeiras decepções, o primeiro dia de aula, tantas coisas que as pessoas foram privadas por quase 2 anos. E que aqueles livros ali que a gente estava lançando estavam proporcionando, através daqueles personagens, estava proporcionando experiências que uma geração não ia ter. E isso foi muito, assim, muito determinante, assim, até para repensar, né, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. É uma surpresa, né, porque o mercado estava completamente maluco, né, e tudo que você havia planejado, eu imagino que foi mudando ao longo do ano 2021, todo o planejamento a todo momento, mas pelo menos da minha visão, o livro, né, apesar de não ser considerado um serviço essencial igual você falou, foi a válvula de escape para muitas pessoas. Eu mesmo, né, eu passei a comprar muito mais livro digital, obviamente, né, porque era muito mais prático, estava ali à disposição e era minha fuga para qualquer tipo de problema ali, ler no meu Kindle, né, eu carrego ele para cima e para baixo, tenho os meus livros, então eu acredito que não só livro digital, mas foi um hábito de compra online, teve essa mudança assim, de comportamento de consumo. Teve. E foi bom para o mercado, de uma forma geral, assim? Eu acho que foi muito surpreendente, porque as pessoas abraçaram o livro. Eu acho que os adultos leram os clássicos que eles não tiveram tempo para ler antes, e os jovens, cansados das notícias, foram atrás das fantasias, foram atrás de outros mundos, outros universos que eles pudessem conhecer. E a gente aprendeu muito. Uma coisa que eu acho que mudou foram as comunidades de leitores. Os leitores passaram a se conectar digitalmente, fazer lives de leitura, fazer leitura compartilhada, eles liam um capítulo, criar podcast, fazer fanart, aquilo ali ajudou a saúde emocional de toda uma geração, porque assim, em 1 semana, 2 semanas, você maratona todas as séries que você queria ver no Netflix, em todos os streamings. Ninguém podia mais filmar nada, porque filmar era presencial, e também custava caro, e a gente estava vivendo um momento super incerto. E eu acho que é muito engraçado, muito curioso, que o que estava vendendo antes da pandemia era uma literatura de não ficção, de autoajuda, voltada para a produtividade. Como produzir mais, como acordar às 5 da manhã, como ter os hábitos mais eficazes e tal. E aí veio a pandemia e trouxe com ela a necessidade da gente sonhar. Porque se você, como uma geração, não sonha, se você não acredita em magia, em outros universos, em mudar a história, você não sobrevive aos momentos difíceis. Nem tudo é entrega, nem tudo é produtividade. E foge um pouco da realidade, assim, também, né? Quando você vai para um livro de ficção, ou uma fantasia, uma alta fantasia, é meio que, tipo... Primeiro que às vezes eu não posso trabalhar, ou a gente passa a refletir, tipo, será que vale a pena estar acelerado dessa forma, né? Porque a gente meio que parou bruscamente sem ter alternativa, né? Então, houve uma descoberta ou então, né, um incremento, assim, de outras categorias literárias, e o quanto que isso impacta, assim, na editora em si, porque imagino que tem uma previsão ali de impressões novas, né, de novas edições, de repente tem que mudar porque a demanda de um livro já não é mais a mesma que era em 2019, em compensação, e outras aumentaram bastante, né? Muda muito, assim, na indústria, na gráfica? Com certeza, foi mudando, foi escalonando, e a gente foi se adaptando, né, e tentando fazer isso para entregar essa válvula de escape. A gente via que as pessoas estavam lendo mais rápido do que elas liam antes, elas estavam devorando aqueles livros,
elas estavam conversando muito, e a gente foi abrindo esses espaços de diálogo. Eu falo muito que essa profissão ela mudou muito da época do meu avô, obviamente, da época do meu pai, para hoje em dia. Porque o meu avô e o meu pai viveram uma época em que o editor ele era um filtro, né? Ele era aquela pessoa que ia escolher o livro que uma nova geração de leitores ia ler, ia conhecer e ia se apaixonar. Eu não acho que é isso que eu faço. Eu acho que eu sou uma ponte. Eu acho que Você não escolhe, né? Você só organiza, né? Eu aproximo. Sim. Eu tô aqui para aproximar o leitor daquele personagem, daquele conteúdo, daquele autor, daquele universo que ele ama. Os leitores já conhecem os títulos que eles amam, é tudo muito mais globalizado, as coisas acontecem muito mais instantaneamente. Imagina, antigamente você podia se dar o luxo de comprar os direitos autorais de um livro que já saiu lá há um ano e que é um sucesso lá fora há um ano, e você traz esse livro para cá. Hoje em dia a gente fala em lançamento simultâneo, a gente nem sabe se o livro vai vender lá, e a gente já está lançando ele aqui ao mesmo tempo. E a gente só conseguiu fazer isso por conta dessa comunidade de leitores. E essa comunidade de leitores é uma comunidade de especialistas. O leitor, ele é o maior especialista no livro, principalmente, né, no segmento jovem, que é o segmento que eu cuido. Porque quando você é jovem, os livros, eles atravessam a gente de outra maneira. Eu lembro os livros que eu lia com 13, 14, 15 anos, aquilo ali me constituía, era a minha vida. Eu era aquele personagem, ou eu era casada com aquele personagem. Então, assim, você lê e relê 300 vezes. E aqui no nosso dia a dia, né, hoje em dia na Galera Record a gente faz 60 livros ao ano, no grupo a gente faz 300 livros ao ano. Eu não tenho como reler 300 vezes a mesma saga. Então, a gente começou a entender que esses leitores, eles são os especialistas e eles demandam cada vez mais protagonismo. Antigamente, o leitor ele só lia aquele livro. Hoje não. Hoje ele lê, ele vai resenhar, ele vai fazer uma fanart, ele vai fazer um cosplay, ele vai twittar sobre isso, ele vai fazer uma live lendo, e ele vai dizer o que ele não gostou, odiei essa capa, odiei isso, não sei o que, @Galera Record, isso e aquilo. E tem duas formas de você olhar para isso. Meu Deus do céu, eles estão comandando tudo. Ou, gente, que bom que eles estão entrando para esse diálogo, vamos perguntar para eles. Vamos contratar leitores, vamos contratar consultores que sejam presidentes de fandom, que sejam especialistas, que são ilustradores de fanart. Por que eles não fazem nossos brindes de pré-venda, não fazem pôsteres exclusivos? Quer dizer, como é que a gente pode trazer esses leitores para essa cadeira que eu estou sentada aqui? Sim. Como é que eu divido essas decisões que são tão grandes e eu sou uma pessoa só e eu tenho uma responsabilidade tão grande que eu quero dividir isso com essa comunidade de leitores? E aí é que a gente viu esse crescimento acontecer, porque eu acho que essa nova geração, eu estava lendo sobre a geração Z, né? E a geração Z é a geração mais criteriosa para consumo que já existiu. A geração Z, ela não vai comprar uma coisa, ela quer saber o porquê, qual o propósito dessa empresa que faz essa coisa. Até porque ela tem muita oferta, né? Então, eu fico imaginando, igual você falou, né, na época do seu pai, do seu avô, tinha a função ali da pessoa que vai selecionar os poucos títulos ali, ela tinha que ler todos eles, então, e naturalmente para o mercado uma oferta muito menor. Hoje você tem uma infinidade, o leitor fala assim, não, isso aqui eu não quero, ele pode escolher o que ele quer, e aumenta essa exigência, né? O acesso está mais fácil, né? Tá muito mais democrático a literatura, então são vários aspectos ali que ele pode se colocar na posição. Mudaram, sim. E tem que acompanhar, né? Porque se não acompanhar... Tem que acompanhar. Sim. E não adianta a gente ficar assim, não, porque assim, por exemplo, nunca antes a nossa atenção foi tão dividida, né? A gente está sempre online, a gente está a um WhatsApp de uma resposta para pessoas do mundo todo. A gente está consumindo vídeos que tem menos de 1 minuto e a gente fica vendo cada vez mais. Então a nossa atenção está muito dispersa.
eu falo que o livro, ele não compete. Eu não estou competindo aqui com a Companhia das Letras, eu não estou aqui competindo com a Intrínseca. Eu estou competindo com a Netflix, eu estou competindo com o Spotify, eu estou competindo com o TikTok, com o YouTube, com a Apple TV. Que é o que vai dispersar mais atenção ali. Exatamente, exatamente. Então, o que vai fazer a diferença é aquilo que nenhuma dessas outras plataformas pode trazer, que é a conexão entre os leitores e aquela história, entre os leitores e os autores, entre os leitores e os editores e os ilustradores, as pessoas que trabalharam naquele livro. Isso é incrível. Eu tenho muito para mim que realmente isso é o grande diferencial do livro, porque a partir do momento, por exemplo, que eu tenho um livro do Volpe aqui comigo, eu vou ter uma relação íntima e, ao mesmo tempo, distante com o autor por semanas, que o livro está na minha cabeceira. Sim. E nenhum filme vai me entregar isso. Nenhuma música vai me entregar isso. Uma música é uma conexão rápida de 3 minutos, às vezes até menos hoje, né? Tá muito mais rápido as músicas, mas o livro, eu tô ali todos os dias e eu tenho mais oportunidade de compartilhar, e você cria ali uma relação muito próxima. O livro tem esse poder, né? E nem série entrega isso, porque às vezes são 8 episódios, lança tudo de uma vez, você maratona no fim de semana e acabou. O livro traz isso, né? E de todas as formas de arte, desculpa te cortar. Não, claro. De todas as formas de arte, é a única que você, leitor, né, você que está apreciando, é que determina o tempo que você vai consumir aquilo. A série, ela tem 30 minutos, você vai ver durante 30 minutos. A música tem 3 minutos, você vai ver em 3 minutos, né? O livro, você decide se você vai ler ele um dia, uma semana, se você vai deixar, você vai saborear ele aos poucos. E ele é uma colaboração, porque, por exemplo, pegando o exemplo do Volpe. O Volpe imaginou uma história, e ele escreveu, e essa história era dele. Agora ele virou um livro, você leu, e você imaginou o rosto desses personagens. Você imaginou a sala de estar do jeito que você imaginou, que pode parecer um pouco a casa da sua avó. Isso, a história passa a ser dele também. Isso eu acho muito mágico. Tem aquele trecho que é dele, que ele imagina como, nossa, isso aqui eu imagino como a casa da cada um interpreta, às vezes, uma frase de uma forma também diferente. De uma forma. Isso é legal. Você vai sublinhar uma parte, você vai entender aquilo de uma forma, você vai falar assim, não, ele matou fulano por causa disso, eu sei, porque eu me conectei com ele. Aquele personagem passa a não ser mais seu como artista, né, como autor, e passa a ser do mundo. Então, isso é uma coisa que sempre, nossa, me pegou muito, assim, sabe? Eu sempre me lembro da primeira vez que eu li um livro e eu não queria que ele acabasse. Eu lembro, de até comentar com meu pai, eu falei assim, não quero que esse livro acabe. Ele falou assim, minha filha, um bom livro é um amigo, né? Ele tá ali com você vai sempre poder abrir encontrar conforto nessas páginas. Então, eu acho que, assim, a gente tem muito essa mania de dizer que o jovem não lê, né? Eu odeio essa é a máxima, né? Todo mundo fala, mas sem informação nenhuma, né? Só solta. Né? Não lê e não é jovem. Porque o quem mais lê é jovem. Você vê as bienais, assim, você vê corredores cheios de exatamente, leitores gritando. Então, se esse mercado está vivo até hoje, é por conta da literatura jovem. O que a gente se renovando, entender, né? Sempre. Exatamente. Porque o meu papel aqui é entender para onde vão as histórias, para além do suporte. Para além do suporte do livro, agora vai ser um e-book, agora vai ser um áudio, agora vai ser um óculos que as letras vão virar cenas. Não importa, eu acho que o livro não vai morrer, porque a nossa necessidade de contar histórias de forma que o outro as imagine, essa necessidade ela não vai embora. Então, eu acho que a gente tem que pensar em para onde essas histórias estão indo, qual o formato que elas estão tomando e qual a necessidade desse leitor. Porque a gente falou muito das coisas que mudaram nos últimos 15 anos. Gente, a gente não tinha representatividade nenhuma há 15 anos atrás. Você não tinha um romance LGBT, você não tinha... Sabe? Você não conseguia, você tinha que ler aquilo ali, todos os casais eram héteros, todos até porque dependia de uma pessoa XY para colocar esse livro no mercado, para provar, né? Então, hoje em dia não. Hoje quem quiser publica, né? Tem N formas, né? Então, tá muito mais democrático. Isso é muito saudável para o mercado, porque democratizou. Porque as grandes editoras estão de olho na autopublicação. Isso que eu falar, fica mais fácil, entre aspas, esse trabalho de identificar um
o autor em potencial, porque hoje os autores, muitos são influenciadores também, né? Sim. Então, acaba que tem uma nova forma, eu acredito, de lidar com autores, principalmente aqueles expoentes, né? Aqueles que estão surgindo e falar assim, opa, esse aqui tem potencial. Você tem que ter uma visão mercadológica também, pô, esse aqui é bom, tem uma história boa, vai vender bem, eu vou apostar nesse cara. E fica mais fácil de vê-lo, porque tem toda uma comunidade por trás fazendo barulho. Entre aspas, ficou mais fácil identificar qual livro que vai fazer parte do catálogo? Eu acho que ficou mais democrático. Eu acho que ficou mais fácil para os autores serem notados e publicados pelas grandes editoras, mas a gente ainda tem um grande caminho pela frente, porque o Brasil é um país de poucos leitores ainda, né? A gente é um país continental que tem 10% dos leitores dos Estados Unidos, que também é um país continental. Um livro que vende 100 mil lá, vende 10 mil aqui. E olha que eu falei que eu não ia falar de matemática. Mas assim, isso é muito importante, porque a gente precisa democratizar a leitura. E eu acho que ainda é um espaço, né, muito elitizado. Uma coisa que eu sempre gostei muito sobre a Editora Record e a cultura, né, da minha família é que a ideia do meu avô era popularizar o livro. Ele foi muito criticado por vender livros como quem vende sabonete. Ele tem essa frase maravilhosa, que ele falava que, infelizmente, a indústria do sabonete ainda está mais avançada do que a indústria do livro, mas que a gente vai chegar lá. Que a gente precisa que o livro seja como uma Havaiana, como um sabonete que esteja em todas as casas, né? Então, a autopublicação, ela é muito importante, porque é um livro acessível, você não tem que entrar num espaço de uma livraria, você pode ler gratuitamente ali no Wattpad, ou muito baratinho ali na Amazon, em outras plataformas digitais, e aquilo ali vai criando uma comunidade de leitores e tende a chegar e a desaguar numa grande editora. Sim. Não tornou o trabalho do editor mais fácil, porque a gente continua tendo muita oferta. Sim. Muitas histórias para escolher, então a gente precisa ter muitos filtros, e não pode ser apenas o gosto pessoal da pessoa que está sentada nessa cadeira. A gente precisa democratizar essas escolhas, a gente precisa sentar perto dos leitores, a gente precisa entender que, caramba, não tem nenhuma história que se passe no Piauí, caramba, não tem uma história de gravidez na adolescência no Brasil, enfim, não tem, muitas histórias ainda não foram contadas, porque esses espaços dessas cadeiras sempre foram muito, muito reservados. Sim. Então, o papel dos editores hoje é trazer muitas pessoas para essas cadeiras, democratizar, formar equipes mais diversas, contratar profissionais diversos e também buscar histórias que talvez não sejam para você, né? Mas entender que tem pessoas que precisam dessas histórias. Porque se a gente estivesse ainda lançando livros só héteros e brancos, a gente não estaria mais vendendo, porque essas pessoas todas já têm esses livros para ler. Vou dar um exemplo muito claro. Eu conversei na semana passada com a Vanessa, né, do Interseção. Então, é um claro exemplo, né? Quando a gente está falando de representatividade, de inclusão, e assim, se não fosse essa nova tendência de mercado, talvez o livro dela não chegaria a lugar nenhum. Assim, não teria alcance, não teria visibilidade, mas essa preocupação, né, da Record, essa visão importante mercadológica, abre caminhos para que esses livros sejam publicados e eu acredito que também essas microcomunidades ali, né, no somatório, a gente está falando de muita gente, então o livro ali da Vanessa, ela vai atingir um público talvez menor, mais nichado, mas extremamente importante, né, e que não vai ter um padrão heteronormativo, enfim, então exatamente. Pensar em microbolhas assim, são importantes, né? Isso veio dos leitores. Isso não foi um mérito meu ou de nenhum outro editor. Se eu tive algum mérito, foi escutar. Isso veio dos leitores. Você entrando nas redes sociais, a própria Vanessa, ela queria ler um livro que tivesse um romance de inimigos a amantes com representatividade PCD, e ela não achou. Sim. Ela foi lá, escreveu e lançou, independente, chamou minha atenção, porque eu justamente estava
começando na Verus, né? A galera, eu tô desde 2018, a Verus eu tô desde o ano passado, e eu peguei a Verus para segmentar, para ser um selo de romance. Sim. E aí, um romance para todos. A ideia da Verus é, não importa quem você é, a Verus tem um romance para você. E aí eu fui buscar romances não monogâmicos, romances LGBTQIA+, romances PCD, romances com corpos gordos, com corpos fora do padrão, e assim, é uma lista enorme de histórias que não foram contadas. Você pensa assim, nossa, história de amor, todo mundo já contou. Não. Tem muitas histórias que ainda faltam serem contadas. E eu acho que essa é a beleza desse trabalho, porque quanto mais você vai abrindo seus olhos, você vai abrindo a sua escuta, você vai abrindo os seus horizontes, mais você descobre histórias novas, recortes novos que ainda não foram contados. E existe uma demanda por tudo isso. Sim. O legal é que não somos nós que criamos essa demanda. O nosso papel é em atender essa demanda, em escutar essa demanda. Claro, editar o livro, deixar aquele texto redondo, fazer uma campanha de marketing. Porque aquele livro não é só para uma pessoa PCD ou uma pessoa LGBTQIA+, é para todos. Sim. Sabe? Da mesma forma que todo mundo leu Meg Cabot, todo mundo leu Crepúsculo, todo mundo tem que ler Interseção, todo mundo tem que ler O Segredo das Larvas. O fato do protagonista ser LGBT, ou ser negro, ou ser PCD, é só mais uma característica daquele personagem. E a partir disso a gente foi vendo que tem todo um universo, sabe? Eu lancei um livro que é sobre o Viralizou, do Juan Julián, que é um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, e só tem pessoas negras e queer na história, e é maravilhoso, sabe? E periféricas. E você consegue contar uma história completamente original. Quantos apocalipses zumbi a gente já não viu, né? Mas nenhum deles se passou no Brasil, com a nossa característica brasileira de, nossa, vamos tomar banho, peraí que a gente tá sujo, porque esses zumbis são sujos, enfim, essa necessidade da gente se ver. Então, isso eu acho que é muito mágico. Eu acho que o leitor brasileiro, ele ainda tem que se apaixonar por ele mesmo, pela própria cultura, por quem ele é, consumir daquilo ali, das nossas gírias, os nossos memes, as nossas representatividades. Então tem muito trabalho a ser feito, assim, apesar de eu estar numa editora, né, de 81 anos, com muito legado, eu olho para frente e vejo, nossa, tem tanta coisa que a gente precisa correr atrás, e é tão legal saber que tem um caminho ainda a ser pavimentado. As pessoas vivem dizendo que o livro vai acabar, e eu fico pensando assim, o livro ainda vai muito mais longe. Já falaram que o livro vai acabar diversas vezes, né? Quando surgiu o e-book ali, quando começou a popularizar livro digital, falou assim, agora acabou. Acabou. Em 2010 era o fim do livro, vocês estão prontos para o fim do livro. E o que foi que aconteceu? O oposto. O e-book, você falou antes, né, que na pandemia você começou a ler muito mais e-book, e isso aconteceu com vários outros leitores. Sabe o que eu acho curioso? O e-book, ele fomentou muito o livro impresso. Por quê? Eu tava com isso aqui na cabeça, mas eu pensei no audiobook, que agora tá crescendo, mas... Sim. Tem pessoas que já escutam podcast, por exemplo, aí ela cai no audiobook, que é mais prático. Do audiobook pro livro é um caminho curtinho. É isso. Então, né? E eu acho que, assim... Eu tava fazendo até uma pesquisa porque assim, poxa, aqui na galera, você pensa, né, jovem, eles vão ler tudo em e-book, eles são todos digitais. E sim, eles leem e-book primeiro. Aí eles amam aquele livro, eles querem a edição que vai ter o mapa, que vai ter o brilho, que vai ser especial. Até porque vai gravar um vídeo, ele vai fazer conteúdo. Vai gravar um vídeo, ele quer botar na estante dele, que vai ficar ali super bonito. Então você vê uma volta pro analógico, uma volta pro lúdico. Você quer aquilo que só o cheiro do papel vai ter, aquilo que só uma anotação que a sua melhor amiga botou na margem, assim, ai... O Cardan é o meu príncipe. Sei lá, são coisas que... Eu sou romântica, então eu sou do livro físico, mas a gente sabe que existe um espaço para essas mídias todas. Então, o livro não vai acabar, ele vai se reinventar 1 milhão de vezes. E a gente precisa ter, eu acho que como indústria, né, uma humildade de entender assim, poxa, eu não sei para onde ele está indo, mas eu estou muito atenta e eu quero muito que as pessoas me contem. E eu quero muito que elas me ajudem a fazer essa caminhada com elas, porque nós, né, temos uma visão míope. Eu acho que não tem como fugir disso. Cada um tem a sua estrada, cada um chegou
num lugar, mas a gente não pode ser míope, a gente tem que entender que a gente não vai ter todas as respostas. Então, se a gente fizer todas as perguntas certas, já tá ótimo. Alguém e ter a humildade de, olha, por que vocês não tentam fazer uma graphic novel que é assim? Por que vocês não fazem um livro interativo? E ter essa escuta, né, com o leitor. Entender que é uma troca. E eu acho que o desafio, principalmente no mercado brasileiro, ele não é nem preocupar se o livro vai acabar ou não, é fazer com que pessoas comecem a ler, que é uma etapa lá de trás, né? Mais pessoas leitoras, e né, você falou isso um pouco mais cedo, né? Então a gente tem um mercado aí para muitos e muitos anos de crescimento, né? Assim, pensando de uma forma positiva, de mais pessoas lendo, e além disso, né? Quem já lê, você pega as pesquisas da Snell, enfim, as pessoas leem, mas elas podem ler mais também. Então, então dá para crescer em duas vertentes, de mais pessoas leitoras e quem já é leitor, ler mais livros ainda, né? Porque dá para expandir isso também. Então, um mercado que dá para crescer, assim, de uma forma enorme ainda. Antes de pensar se vai acabar ou não, vamos atingir essas pessoas antes, né? Uma preocupação que eu tenho é quando que a gente para de ler, sabe? Porque se o jovem lê muito e a gente vende muito literatura jovem, quando é que a gente parou de ler? Quando é que a gente parou de sonhar? Quando é que a gente parou de ler aquele livro de fantasia e se apaixonou naqueles personagens? Porque a vida adulta é muito cruel, né? Então, assim, eu sou super a favor de todos os livros, inclusive os livros, óbvio, mais práticos, né? Livro de autoajuda e tudo mais, mas assim, eu acho importante as histórias. Eu acho importante a ficção. É um pacto que você faz ali com o autor, né? Você finge que acredita que os vampiros existem, e você compra aquele universo, em troca ele vai te dar uma gama de coisas que não são sobre dragões ou fadas, são sobre o sofrimento humano, são sobre a dificuldade de, de vencer os seus demônios, são sobre sistemas ditatoriais, políticos abusivos, são sobre quebrar maldições, são sobre dramas humanos. Aquilo ali não é uma coisa, não é uma mentira, no fundo, né? É uma alegoria, uma metáfora. Então, eu acho que o jovem, ele compreende muito isso. Infelizmente, a vida adulta chega, a gente passa a ler menos, a gente passa a ler coisas mais relacionadas ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, mas a gente não pode parar de sonhar, porque a pandemia mostrou isso, né? A gente precisa ter uma saúde emocional, a gente precisa ter um pensamento crítico, e é ótimo ver série, é ótimo ver filme, mas a gente tem que exercitar a nossa imaginação também. Isso vai ajudar a gente a lidar com momentos difíceis, a lidar com a depressão, a lidar com desafios, a ter um pensamento crítico. Então, hoje, na galera, eu sou muito satisfeita em trabalhar com essa nova geração de leitores e eu quero muito cuidar deles para que depois eles migrem para outros livros, para que eles encontrem as leituras que vão marcá-los na vida adulta, para que eles não percam esse hábito maravilhoso da leitura e cheguem e falem, o jovem parou de ler, porque ele ainda talvez se veja como jovem e ele parou de ler, né? Mas o jovem em si, a gente nasce apaixonado nas histórias. Toda criança ama um livrinho, alguma coisa acontece no meio do caminho, a vida que afasta, né? Que afasta, exatamente. Mas é isso, a gente começa, né, os primeiros anos de vida com os pais contando uma historinha, lendo aqui. Toda criança ganha, desde aqueles primeiros livros emborrachados para ficar dentro da banheirinha, né? Desde os primeiros, aqueles que têm alguns efeitos sonoros, né? Então, aqueles que vão abrindo, aquilo tudo, você encanta a criança. E aí, às vezes, alguma coisa acontece aí nesse meio do caminho que afasta. Mas, assim, a gente tá só uma história de distância de voltar. Eu acho que isso é que é legal. Às vezes a gente fica, né, com ressaca literária, meu Deus, não consigo engatar em nenhum livro. Isso acontece até com o editor. Da gente ficar assim, meu Deus do céu, eu não consigo gostar de mais nada. É um problema, né? Porque eu tenho que saber o que vai vir. E tem sempre aquele livro, tem sempre aquela história, tem sempre aquele personagem que ele vai falar com você. Então, eu acho isso muito mágico. Eu acho que... e outra coisa, né? O livro, ele custa a mesma coisa você fazer um livro que se passa numa cidade mágica, cheia de efeitos especiais, quanto fazer um livro que se passa no quarto de um personagem.
Enquanto que para você gravar uma série como Game of Thrones é muito caro, então você não vai ter uma oferta de mundos mágicos tão complexos assim no audiovisual ou em outras mídias quanto você vai ter na literatura. Até porque a gente fala de autor nacional e há uma conexão muito forte entre autores e leitores, né? Então, Sim. Aquele autor que, da mesma forma que você falou, né, que fica de olho ali, o que as pessoas estão querendo, o autor, com a sua base de leitores, ele pode... o que o pessoal tá pedindo mais, o que tá pedindo menos? E cria-se também uma esperança no leitor, tipo assim, ele vai lançar o segundo livro, ele vai continuar escrevendo. Ele vai trazer a história do meu personagem querido, sim. Vai chegar o spin-off. E chega. É muito mais palpável, né? Muito mais plausível, né? Do que uma série, igual você falou. Exatamente, é muito mais acessível. Sim. E especialmente o autor nacional. Caramba, sabe? O autor nacional, você vai falar com ele tá ali na fila. Ele vai referenciar um meme que você mandou hoje para sua amiga. Sabe? É uma conexão muito profunda. Ele vai ter um personagem com seu nome, sabe? Então eu acho que ainda temos que caminhar muito como cultura de nos valorizar, de valorizar os nossos autores, de ser fãs dos autores nacionais como somos fãs dos autores estrangeiros. Isso ainda está em construção, isso já melhorou muito. Eu vejo também, ainda tem muita essa síndrome de vira-lata, né? Brasileiro, é nacional, não quero, é ruim. Não, calma, né? Calma. Não é porque o livro se passa no interior, sei lá, do Rio de Janeiro, quer dizer que ele é ruim. Não. E assim, pelo contrário, ele vai ser a sua história. Isso que eu acho que as pessoas precisam vencer essa primeira barreira. E é uma barreira que a gente tem que vencer juntos, sabe? Que o autor nacional tem que vencer junto da editora e tem que vencer junto do autor. Não adianta nada eu publicar um livro nacional e destinar metade ou um terço da verba de marketing para ele. Não. A gente faz questão de fazer campanhas robustas. Claro, a gente está no privilégio de uma editora de 81 anos. Não tem como cobrar isso de qualquer um. Mas é importante cobrar isso da gente, entendeu? Que a gente vai ter um book trailer, que a gente vai ter... A gente fez no Viralizou, que é o livro, né? sobre o apocalipse zumbi. A gente fez um curta aqui na editora, com a invasão zumbi, não sei o quê. A gente precisa pegar os recursos e acreditar nessas histórias... como a gente acredita, sei lá, na Colin Hoover, em grandes fenômenos, e construir. E a gente vê que vai vender sim. E que mais do que isso, que uma vez que esse elo é construído, ele é muito mais forte. Porque o autor vai responder você no Twitter, ele vai falar a sua língua, ele vai falar o seu dia a dia, ele é jovem como você. Então, de novo, a gente é ponte. A gente é ponte. Todo dia, como é que a gente pode aproximar? É fazendo uma live, é fazendo um evento, é fazendo um jantar inspirado naquele livro, vamos chamar uns leitores sorteados, vai ter todo um menu inspirado na história, ou não, ou vai ser uma playlist, ou vai ser um café, sei lá, eu acho que tem tantas formas da gente pegar o conteúdo daquele livro, extrair para além do livro, né? Sim. E isso é uma coisa que me interessa muito. Como tirar o livro daquelas páginas, né? Muitas vezes é possível só com o nacional, né? Porque, gosto de falar, às vezes é uma culinária local, é um local daqui, o autor vai estar presente, ele vai estar conversando a linguagem do próprio leitor. Então... Você pode viajar para a cidade onde se passa aquela história. E você pode ir no restaurante onde o protagonista foi. Isso é muito mágico. Uma das coisas que mais me atrai num livro é justamente isso, porque, por exemplo, eu sou daqui de Belo Horizonte, por mais que eu não conheça a fundo São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente vê noticiário, a gente consegue se colocar naquela cidade muito mais do que um livro que se passa em Londres. Eu nunca fui em Londres. Exatamente. Assim, é melhor eu gosto, né, eu leio muito ficção policial e tudo mais, assim, também. Pô, eu vou preferir ler de um policial que tá aqui do que o Sherlock Holmes lá na Inglaterra, porque às vezes óbvio, os detalhes... porque o que tá aqui exato, ele vai dar um jeitinho brasileiro de conseguir uma investigação que fora ninguém conseguiria. As características locais, né? Você falou do Juan Julian, do Apocalipse Zumbi, que é a temática que eu escrevo também. De cara eu penso, gente, é muito diferente. Aqui a gente tem muro, tem cerca, tem cachorro, tem um monte de coisa. A gente pode ficar em casa de boa, lá eles não podem. Então, assim, essas micro características de ambientação
traz uma proximidade muito maior, a gente sente muito mais o livro, né? Então isso, para mim, é mais incrível. Traz outras possibilidades de narrativa, porque o personagem brasileiro, ele age de um jeito que é diferente. É cultura, né? Diferente. É cultura. Então ele tem ali a espontaneidade do brasileiro, que é o vamos, que é o, sabe, que eu disse que não ia e fui, é o vamos marcar, mas a gente nunca marca, mas aí do nada eu chamei aqui para casa, acabei de conhecer. Então são coisas que você não vai ter num livro gringo. E muito tempo, eu acho que a gente sofreu com essa síndrome do vira-lata, de ter um autor nacional escrevendo com um pseudônimo gringo, um livro que se passa numa high school, que tem o líder do time de basquete, ele está reproduzindo o que ele consumiu de lá de fora. Então tem pouco tempo que a gente tem autores nacionais orgulhosos de serem autores nacionais, e também uma comunidade, isso é muito importante, né? A comunidade dos autores, porque lá fora a gente tem muito isso, autores que leem uns aos outros, resenham uns aos outros, e a gente está começando a ter isso aqui, que é uma comunidade forte de autores se ajudando, um autor lê o livro do outro, dá dica, os autores fazem retiro de escrita, isso não existia, isso não existia há 10, 15 anos, isso não estava aqui. E hoje eles estão entendendo que não é mais uma atividade solitária escrever. Você pode trocar. Isso é muito legal, né? Porque talvez a gente não vê o resultado a curto prazo, né? Mas essas construções, a gente vai ver o resultado lá na frente, né? Às vezes, alguns anos. Com certeza. Eu acho que é uma coisa geracional. Eu acho que é frustrante porque a gente demora uns 5, 10 anos para ver o resultado das coisas. Eu nunca vou me esquecer, na Bienal de 2021 do Rio, a gente lançou aquele livro, O Primeiro Beijo de Romeu, que é o primeiro romance YA a ter um beijo gay na capa. E a gente fez, em parte porque na Bienal anterior o Crivella tentou censurar, a gente fez um painel enorme com essa ilustração de 2 garotos se beijando, e a gente tinha brindes exclusivos, livro nacional. Aí começaram a chegar vários adolescentezinhos assim de 12, 13 anos. Eles chegavam e falavam assim: tia, você tem esse bottom de arco-íris? A gente é do Vale. E eu fiquei assim, cara, na minha geração as pessoas não saíam do armário na cidade. Na minha geração elas saíam muito mais tarde, elas estavam na faculdade. Sim. Então a gente tá para ver os livros que vão ser escritos por essa geração, e eles não vão ser mais livros sobre sair do armário, eles não vão ser mais livros sobre aceitação, vão ser livros... Então, assim, demora, porque essas pessoas vão crescer. Mas isso já está acontecendo. E está acontecendo porque elas leram o primeiro... Porque elas já tinham uma referência. Sim. A gente ainda vai ver os livros escritos por uma geração que se viu representada. E isso é o que me motiva a estar aqui todos os dias, porque a gente está construindo tijolinho a tijolinho. Sim. Nem todos os livros vão entrar na lista dos mais vendidos, todos são importantes, todos vão entrar na estante de um autor, de um leitor. Que eu imagino que a sustentabilidade de uma editora não é um livro que venda centenas de milhares de cópias no ano, às vezes um só. São vários, são dezenas que vendem legal, vendem bem, uns mais, outros menos, mas isso que mantém um crescimento ali orgânico todos os anos e mantém a sustentabilidade, e está aí há mais de 80 anos, né? Eu imagino que é mais ou menos por aí essa visão. Exatamente. E o mega seller, ele está aí para também bancar novas apostas. Então, assim, ele é o dinheiro certo que eu vou apostar, meu Deus, nas sereias do Amazonas, que alguém vai escrever, ou, sabe, ou da mitologia do boto, que alguém vai fazer. Então, assim, a gente tem que entender como esse negócio funciona. Claro que o best-seller ele é muito importante, sim, para a gente poder manter essas estruturas, para a gente poder crescer, para a gente poder... Você tem algumas pessoas que você vai na casa das pessoas e você vai encontrar 5 livros, você vai encontrar 50 tons, o Código da Vinci, e isso é muito importante, esses livros são importantes, porque eles abriram a porta para esses leitores. Sim. Então esses livros, eu sou muito grata aos 50 tons, eu nem publiquei, eu sou grata ao Harry Potter, sabe? Porque eles são os investidores dos que estão começando, né? Mais ou menos assim. Eles foram o primeiro contato que muita gente teve com uma narrativa que leu de começo ao fim. Mas a gente não pode publicar só isso. A gente tem que publicar
aquele livro que vai chegar para 2.000 pessoas ou para 700 pessoas. E não tem problema, sabe? Tipo, o legal da gente ser uma editora grande, né? A gente tem muita capilaridade de distribuição. Sim. A gente atende umas livrarias muito pequenininhas, assim, tem outros grupos que nem conseguem, enfim, trabalham com distribuidoras. A gente trabalha com aquela livraria pequena, naquela cidadezinha pequena, que vai fazer um pedido de 10 exemplares, mas isso é importante. É importante por conta da comunidade de leitores, é importante para que aquela história chegue no leitor certo. Sim. E que faça a máquina girar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, aquele leitor pode virar um autor que vai falar, entendeu? E eu acho que as redes sociais, elas são muito benéficas. Eu não tenho treta com rede social, porque a partir daí as pessoas começam a se conectar, os leitores passam a se conectar. Uma coisa muito interessante que o BookTok trouxe foi colocar em lista livros que saíram há 5, 10 anos atrás, sabe? Que o livro não tinha vendido nada. E aí do nada, entre aspas, de repente... De repente vira um fenômeno. Então, assim, sempre que os meus autores falam, caramba, eu lancei tem 5 meses, eu falo assim, calma que todo livro tem seu tempo, sabe? Calma que a pilha do leitor tem seu tempo. A gente sabe que o dia que você comprou... Não é um livro de notícias, né? O livro não... Não, exato, ele não vai aparecer amanhã. Temporal, sim. Exatamente. Então, a gente não vê Brás Cubas, ele viralizou nos Estados Unidos do nada. Então, assim, é um mercado que é muito incrível, porque a gente não trabalha com um produto. Cada livro é um animal totalmente diferente do outro. E vai ter uma estratégia totalmente diferente do outro. Sim. Eu acho que o desafio é que, como a gente é um mercado muito jovem ainda, que começou há pouco tempo, que se profissionalizou há pouco tempo, a gente tem ainda que educar, às vezes, os autores e os leitores e encaixar as expectativas. Porque, por exemplo, eu não vou fazer a mesma campanha de marketing do seu livro para o livro do fulano, para o livro do Beltrano, porque se eu fizer a mesma receita, nenhum deles vai vender, nada vai funcionar. Sim. Então, em um deles a gente vai fazer uma campanha de Buzz-Door, a gente vai fazer uma coisa assim. Outro a gente pode fazer uma caça ao tesouro nas redes sociais. Outro a gente vai fazer um curta do Apocalipse Zumbi. E essa é a graça. A gente não vai fazer a mesma capa, o mesmo ilustrador e a mesma estratégia de lançamento para todo mundo. Mas a gente vai ver o que faz sentido para aquele livro em particular. Então... você nunca domina a arte, porque cada livro você começa da estaca zero. Sim. Você fala, tá, como é que eu vou fazer para esse livro furar a fila da pilha literária do pessoal? E é uma conversa, né? Mas isso é incrível, né? Eu acho, assim, na minha visão aqui, eu também trabalho com marketing, para mim cada campanha nova é maravilhoso, porque se fazer a mesma coisa sempre... é monótono, é chato. Insuportável, não funciona. Assim, acaba que vai aquela nota 6, né? Você sempre vai... Você nunca vai tirar um 10 ali. Vai ser sempre mediano. Exato. E isso é chato, monótono. Pensar em coisas novas e pensar essas coisas novas livro por livro, você está naturalmente se inovando, né? Você pode pegar um livro do Juan Julia, né? Viralizou. Naquela época... acho que foi 2023, não foi 2022 que lançou? Foi 23, né? Final de 22. Foi Halloween de 22, Funcionou naquela época, naquele contexto, aquele livro... Vai pegar o mesmo autor? Não, vai ter que ser algo completamente diferente, porque é um novo livro, 2024, 2025, o público mudou, o público dele, pulou de 13, 14 para 17 anos, e aí? É tudo completamente diferente, né? Então, é sempre se renovando. Isso que é muito fascinante. Para a editora, né? Que ela tá sempre tendo que fazer coisas novas, né? Com certeza. Eu falo que, assim, o profissional que trabalha com isso, o profissional de marketing que trabalha com livro consegue trabalhar em vários outros segmentos, porque é um nível de criatividade e a indústria editorial não tem a verba de outras indústrias, então você tem que fazer muito com pouco. E também você sempre trabalha a sua criatividade, justamente porque o livro vai ser uma coisa para mim e outra coisa para outra pessoa, você tem uma multiplicidade de possibilidades de divulgação e de tornar aquela história relevante, né? E uma coisa que às vezes as pessoas falam, e eu acho importante frisar, é que, assim, é claro, quando a gente fala em literatura jovem, a gente está falando, né, em coisas muito pop e tal, mas
eu não tenho a expectativa de só contratar livro de quem tem não sei quantos mil seguidores. Não existe isso. Eu acho que você não precisa ser, você não precisa ser um influenciador ou uma pessoa com muitos seguidores para o seu livro funcionar. Eu vou adaptar a minha estratégia ao que você precisa. Então, eu brinco que nem todo meu autor tem a mesma editora. Para uns eu vou falar assim, então, Fulaninho, vamos fazer a dancinha do TikTok, o negócio vai viralizar, eu vou botar dinheiro na sua publi, a gente vai vender. O outro eu vou falar assim, olha, você não quer aparecer, não tem problema, a gente vai mandar o seu livro para vários caras que são os maiores TikTokers, que eles vão ser os embaixadores desse seu livro. Ou então não, ou a gente vai fazer um trabalho com a imprensa, porque o seu livro está trazendo um assunto que é muito relevante e que a gente precisa conectar com tal fato que está acontecendo, né? Ou assim, ou não, ou a gente vai fazer um mistério. O seu livro se passa numa empresa misteriosa, a gente vai fazer um site dessa empresa, a gente vai fingir que é verdade. E aí, então, existem 1000 caminhos. Não existe um caminho só. Você não precisa ser, agora eu tenho que ser TikToker. Não. Eu acho que o seu livro tem que estar no TikTok, mas não você necessariamente, né? Exatamente. Assim, não. Tem várias formas de você chegar no TikTok, várias formas de dar uma entrevista, várias formas, né? Assim, exatamente. Tem os melhores caminhos, mas o autor, que no fundo, a história tem que ser boa, né? O livro tem que ser bom. Isso. O livro bom, você pega qual que é a melhor estratégia para comunicar aquele livro bom. Para comunicar aquela boa história, exatamente. A gente vai achar os embaixadores certos. Às vezes o autor é o próprio embaixador certo do livro dele, beleza, a gente vai botar muita visibilidade no rosto desse autor, na cara desse autor, mas existem muitos outros caminhos. E eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem que você não precisa se trair, até porque não vai funcionar. Se você não está confortável em aparecer no TikTok, o seu vídeo no TikTok ele não vai funcionar. Se você não acredita naquele livro, se você não acredita naquela capa e naquela forma de divulgação, o negócio não vai para frente. Então, o meu papel é achar qual a ponte, qual vai ser, como é que a gente vai fazer esse livro chegar nas pessoas. A gente, óbvio, vai construir influenciadores, a gente vai construir formadores de opinião, a gente vai fazer nossa newsletter, mas a gente vai conversar e vai encontrar elementos da história que são super... tem tudo a ver com o que está acontecendo, ou que tem tudo a ver com alguma outra coisa que está sei lá, que está no streaming, que está na música. É aí que a gente vê tendência, né? A gente não fica assim, o que a minha concorrência lançou para eu lançar igual? Não, a gente fica assim... Qual é o assunto que tá todo mundo falando? Tá todo mundo falando, sei lá, não monogamia. Então vamos fazer um romance não monogâmico. Tá todo mundo falando da Wandinha, da família Addams. Eu acho que o terror tá voltando. Então você começa a olhar para os lados, para o entretenimento, para a ciência, para o comportamento. E dali você começa a ver... isso aqui pode ser uma tendência. Essa história tem esse elemento. Ou essa história pode ter esse elemento. Chega uma história e fala assim, tá ótimo, mas se você botar um pirlim-pim-pim aqui, você entra na veia do que tá todo mundo falando. Então é um trabalho assim de... No fundo, o grande desafio assim, do marketing, né, e de estratégia é entender comportamento humano, né? Então, que é o mais difícil, né? Acho que para qualquer época, aí você consegue desvendar um pouco o que o público está querendo, está pedindo, aí do outro lado você fala, eu tenho isso aqui para entregar para esse público? Se eu tenho, como que eu entrego, né? É muito um jogo de xadrez o dia inteiro ali, né? Vendo qual que é o melhor caminho. Exatamente. Aquela ideia do autor, que ele tá numa torre, isolado de tudo, escrevendo numa máquina de escrever, com um cafezinho dele... E do editor, que também está nesse mesmo... morreu. Porque se você não está lá... se o seu livro não fala com as massas, uma história que é super pessoal para você, que só você vai entender, não dá.
tem que falar sobre o caráter humano. E eu acho que isso é que é legal, que assim, você tem como falar, tem muitos caminhos. Você pode, através de um thriller, um assassinato, você vai falar disso. Através de um livro de fantasia, você vai falar disso. Então tem muitas histórias. Mas os temas, eles são aquilo ali, a jornada do herói, né? Tem aqueles temas que são universais. Então, é muito legal, porque está sempre se transformando. E eu acho que o desafio de fazer literatura jovem é que a cada 5, 7, 10 anos você troca de jovem, você troca de geração, então você precisa entender quem é esse leitor, qual sei lá, qual a necessidade dele, qual a carência que ele tem, como é que ele cresceu. Até quando você fala sobre a diferença do millennial, né, eu sou millennial, para a geração Z. Então, o milênio foi a última infância analógica. Viu a transição, né, do online, do offline para online. A gente viu a transição do online. Então, se você vê o que estava bombando ali em 2016, 2017, 2018, muita história com influenciador, porque foi o auge dos influenciadores, você crescer dividindo a sua vida toda. Aí você tem a geração Z, que é a primeira infância digital, eles não querem super compartilhar tudo, eles prezam muito pela privacidade, porque foi uma geração que os pais postaram no Facebook, eles pelados, coitados, então não passaram nem o mico offline que a gente pagou, eles pagaram online. Então tem um outro código de regras, de ética, de necessidade, e daqui a pouco é a geração alfa, que vai vir com outra bagagem, que vai vir com outra... Então, eu falo que o editor de YA, ele faz crossfit. As pessoas falam, deve ser fácil, né? Fazer livro para jovem. Eu falo, não, é muito difícil. É o mais difícil ainda, né? É o mais difícil, é o crossfit editorial, é o crossfit literário, porque você tem que ficar sempre muito atento. Aquela narrativa, às vezes, ela vai ter uma vida mais curta, porque ela vai falar com uma geração que depois vai crescer e vai ler livros adultos para aquela geração. Mas ela nunca vai esquecer daquele livro, aquele livro que ela leu e releu, aquele livro que quando fulaninho terminou com você, era o livro que te ajudou, quando seus pais não sabiam o que fazer com você, e nem você sabia direito quem você era, mas aquele livro tinha as palavras que nem você tinha para se definir. Então, é um trabalho de conhecer a natureza humana, conhecer as dores daquela nova geração, conhecer as vozes que falam com aquela nova geração e aproximar. Por isso que é muito legal, assim, porque você vê, aquilo, né, no primeiro dia, no dia antes de uma Bienal do Livro, tá todo mundo virado, você fala, meu Deus, eu vou desistir, não aguento mais, não sei o quê. Aí, o primeiro dia da Bienal, tá todo mundo pegando aquele livro e você fala assim, é por isso que eu faço o que eu faço. E aí você sente aquele quentinho no coração, você fala, é por isso que eu tô aqui todos os dias, assim, o que eu tô fazendo é muito importante, porque é um trabalho de amor, assim. Trabalhar com esse sentimento é essencial. Acho que não só com você, mas pai e avô, eles tiveram isso também, por isso que a editora permanece viva e extremamente relevante até hoje, né? Com todos os selos, com todos os livros publicados, porque afinal de cada livro publicado tinha aquele sentimento de missão cumprida, e as pessoas pegando, abrindo, cheirando, né? A gente tem esse hábito de folhear o livro, todo sensorial ali que só o livro entrega, aí você fala, não, valeu a pena essa jornada de meses, às vezes anos ali, para transformar em realidade um livro, né? É uma coisa, é uma cachaça, porque você se vicia mesmo, quem é do livro é sempre do livro, e é um ramo de românticos, e eu brinco com né, os meus amigos que estão em outros mercados, assim, que de 10 em 10 anos tem uma crise, é horrível, assim, tipo, de 10 em 10 anos o livro vai acabar, tem uma crise, todo mundo perde tudo, as editoras perdem todo o dinheiro, e aí tudo se reinventa. Então, é um trabalho bem de humildade, porque a gente sabe que, né, volta e meia querem queimar nossos livros, censurar nossos livros, aumentar, taxar nossos livros. Volta e meia o livro é o vilão, né? Volta e meia alguém fala mal do livro de uma forma geral, né? As nossas crianças, o que elas estão lendo de pessoas que não leem nada, né? Ou só leem fake news. Então, e querem sempre acabar. Assim, existe muito fetiche para acabar com o livro, para onerar o livro. Então, é um trabalho... Fahrenheit, né? Fahrenheit. Exatamente.
voltando ali. E é uma coisa atemporal, porque você pode ler a mesma história várias vezes e você sempre vai sentir uma coisa diferente naquela história, alguma nova, sei lá, um novo insight que você vai ter, né? Uma epifania que você não teve antes. Principalmente livros para jovens adultos, assim, que você lê na adolescência, aí você tem uma certa interpretação até inocente ali, aí você, 5 anos depois, você relê esse livro, às vezes até nostalgicamente, fala assim, uai, mas é o mesmo livro, será? Tô pensando de outra forma. O livro tem esse poder, porque cada frase pode ter dupla interpretação ali, ou então pode ter uma malícia. Às vezes, você não viveu o suficiente para amar aquela frase ainda. E aí pra você volta... Entender e amar a frase, né? Sim. E aí você volta e às vezes aquele personagem que você nem gostava dele... Sim. Uau! Você agora você identifica, né? Porque essa personalidade mudou. Aquele cara. Então isso é muito mágico. Se você parar para pensar, é um objeto que por menos ali de R$100 pode mudar a sua vida. Sim. Você pode emprestar ele para todo mundo que você conhece e mudar a vida de todo mundo que você conhece. Exatamente. Você pode ler, você pode consumir ele infinitas vezes, que ele vai sempre estar lá para você e te entregar uma experiência diferente da última vez que você leu, porque você é uma outra pessoa. E então, assim, é um objeto que não tem como você não se seduzir, né? Eu acho que quem é do livro, quem escreve, quem lê, quem ilustra, quem trabalha com isso, ou quem é apaixonado por isso, nunca vai deixar de ser, porque é uma coisa que não tem igual, assim. Realmente é um trabalho de paixão, que eu acho que você precisa ser apaixonado por livro, porque existem várias outras carreiras que vão te render muito mais, mas que não vão te trazer, pelo menos eu acredito. Não vou te entregar isso. Eu lembro para falar, você tem certeza, minha filha? Você não quer ser advogada, médica? E eu falo assim, não, eu quero salvar as pessoas de outro jeito. Eu quero estar por trás dessas palavras, assim. E eu acho que é isso, é uma coisa que acaba chamando gente que é assim, porque a gente sabe que o jovem que lê, ele é diferente do jovem que não lê. Sim. Ele tem um pensamento mais crítico, ele é uma pessoa mais informada, ele é uma pessoa mais ponderada, mais é uma criativa, né? Mais criativa, ele consegue imaginar, ele consegue compreender muito mais. Ele tem um potencial de empatia, que ele consegue compreender o outro e viver outras vidas e viver outras realidades que não são a dele. Então é uma habilidade muito importante, você não tem como trocar isso por outra coisa, você não tem como, nossa, eu vi um TikTok que fez a mesma coisa comigo, não, o TikTok ele vai fazer você voltar para os livros, a música você tem como fazer uma playlist daquele livro, você tem como fazer um board do Pinterest daquele livro, todas essas tecnologias, elas têm como, na verdade, estreitar a relação que você tem com aquela história, com aquele livro. Exatamente. Mas elas não vão acabar com o livro, porque é um momento só seu. Também tem isso, né? É um momento só seu, um momento que você pega para ler, cara, você não precisa de ninguém, sabe? Naquele momento, pode cair a luz. E é um momento que a gente está 100% conectado o tempo todo, então, assim, para mim, é o momento que eu pego o meu livro, o meu Kindle para ler, é quando eu vou estar offline. Então, eu também. É esse momento que, seja no começo do dia ou no final do dia, quando eu leio mais, cara, acabou, vou me desconectar aqui, de problemas, de tudo, e vou focar aqui. Então... Isso é muito raro, porque até quando você tá vendo uma série, as pessoas... A gente já tá tão viciado no celular... que você tá respondendo uma mensagem, você tá fazendo outra coisa quando você tá vendo, não dá pra fazer outra coisa e ler. No máximo, dá pra ouvir uma música, mas tem gente que nem isso. Tipo, então, é a sua atenção plena. Eu tava dando a entrevista antes da gente começar o nosso papo, eu tava falando sobre essa nova onda da ficção band-aid, né, da cozy fantasy, e como que isso tá crescendo muito, e aí o jornalista tava me perguntando por que eu acho que as pessoas estão olhando para os livros como um remédio. E eu falei para ele que os livros sempre foram um band-aid pra gente. É que agora a gente encontrou essa palavra e agora tudo fez sentido, né? Mas assim,
os livros sempre foram isso, sempre foram amigos para as pessoas, sempre foram uma válvula de escape, e um momento em que você tem lá só para você. E isso é cada vez mais raro, né? A gente está sempre conectado, as pessoas estão fazendo pesquisas, saíram pesquisas que essa geração agora é a geração mais ansiosa e solitária que já existiu. A OMS emitiu um negócio assim, falando que da epidemia da solidão, que nunca antes tantas pessoas se sentiram desconectadas de todas as outras. E isso é muito grave, né? Isso é o que a vida moderna, coisa, a gente tem o mundo todo no seu celular. Né? A gente pensou, é muito celular, muita rede social, muita conexão, mas não tanto, né? Então, assim... Não tanto. A gente nunca esteve tão desconectado. Sim. É tanta conexão, a gente tem um aparelho aqui que eu e você, a gente pode se conectar com pessoas que estão no Japão, na Coreia, a gente pode se conectar com o nosso amigo de infância que a gente não vê há 30 anos, mas a gente nunca esteve tão sozinho. E eu acho que falta... Por quê? Porque é uma conectividade sem profundidade. Exatamente. E eu acho que o livro, ele traz isso, ele traz esse mergulho, ele traz essa profundidade. E a gente precisa cultivar isso. E aí é por isso que esse tipo de narrativa agora tá ganhando muito espaço, tá vendendo muito. Aquela coisa, é uma tendência de agora, né? É uma temática que as pessoas estão buscando. Então, justamente essa atenção toda, não só ao mercado, o que os leitores estão querendo, mas como que o ser humano tem vivido, né? De uma forma macro, né? De uma forma geral, assim, né? Porque no fundo é ele que compra livro, no fundo é ele que escreve livro, né? Então, como que o ser humano está, né? A gente nunca teve uma atenção tão curta, então a gente está sendo bombardeado de milhares de estímulos, e isso gera um cansaço, nossa cabeça fica cansada. E aí era isso que o jornalista perguntava. Poxa, mas essas cozy fantasies, é quase que é um tabu você ter um plot twist, assim, você não pode ter nenhuma reviravolta, são narrativas quase previsíveis. E aí ele falava assim, Rafaela, por que você acha... desculpa esse barulho aqui. Por que você acha que essas narrativas previsíveis estão vendendo tanto? Mas eu acho que o leitor... Primeiro, ele não aguenta mais fatos imprevisíveis. Cada dia é uma tragédia. Ele quer só relaxar. E às vezes o leitor vai ler várias vezes o mesmo livro, que eu já vi gente falando, porque é aquele porto seguro. Que ali, ele tem uma tranquilidade, ele relaxa, ele gosta daquela narrativa. Mesmo que ele já sabe como que vai começar e vai terminar. Ou pega o mesmo autor, que tem uma linha de escrita muito parecida, vai ler só os livros... até para quem tem ressaca literária, que a gente fala assim, vou ler o autor tal, porque eu sei que é fácil de entender, não vai confundir minha cabeça, eu vou terminar rapidinho. Então, é isso, né? Essa válvula. E eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que veio com a maturidade, né, é que, assim, eu quando era mais nova, obviamente, eu odiava spoiler. E conversando, né, com meu pai, ele assim, não, mas peraí, como é que o livro termina? Eu falava assim, mas você quer um spoiler? Ele falou assim, eu não me importo com o que acontece, eu quero saber como acontece. E eu acho que é isso que o leitor tá buscando nas fantasias confortáveis, né, de fantasias aconchegantes e ficção band-aid. Ele já sabe que o casal vai ficar junto, ele quer saber como, ele quer viver essa história junto do autor. Então, às vezes, você lê para saber o que acontece, às vezes você lê para saber como acontece. Às vezes, você lê para saber onde acontece, porque você quer só estar naquele lugar que é incrível, que não é a sua realidade. Então, existem muitos motivos para que uma história te cative, né? E eu acho que isso é que é legal. Tem livros que, assim... Cara, é uma história meio parada, mas a ambientação vai ficando mais tensa, né? E aí você fala assim, caramba... Tem histórias que, caramba, se passam num lugar muito, muito apertado, se passam num apartamento, ou se passam em 3 dias. O primeiro beijo de Romeu são 3 dias. E tem livros que são séculos. Então, assim, são tantas formas diferentes de contar uma história, né? E são tantos motivos para você querer uma história. E eu acho que essa é uma profissão e é
enfim, é um mercado que tem muita estrada. Eu espero muito que as pessoas leiam mais, que elas vençam o preconceito literário delas, sabe? Outro dia eu li um erótico incrível, que eu não consegui parar de ler até o final. E eu acho que, assim, é isso, cara. A gente vai ler de tudo. Tem autoajuda, tem erótico, tem, sabe, tem ficção científica, tem thriller, tem graphic novel. Não tem livro melhor do que o outro. Sim. Acho que a gente precisa parar com isso também. Achar que, o best-seller é ruim. Né? Nossa, porque todo mundo gosta desse livro e eu sou melhor do que todo mundo, então eu não gosto desse livro. Não, sabe? Eu acho que se todo mundo gosta desse livro, tem um denominador comum e você é parte de todo mundo. De repente, leia você também esse livro, para você ver se você é parte desse todo mundo ou não é. Então, assim, eu acho que assim, a gente ainda tem... Caramba, a gente tem tanta coisa para conquistar, tanto trabalho para fazer. Isso é legal, né? Porque mostra que, tem a visão futura, tem muita estrada para percorrer ainda, né? Futuro, exatamente. A gente, óbvio, eu tenho muito orgulho do passado e do legado, mas o que eu olho para frente e vejo assim, cara, o Brasil é um país que vai se tornar um país de leitores. E de leitores de histórias brasileiras. Eu acredito muito nisso, que a gente ainda vai exportar as nossas histórias, ainda vai exportar as nossas narrativas, os nossos autores e a nossa cultura, sabe? E é esse o legado que eu tô, e o lugar que eu tô, com muita responsabilidade, muita humildade para entender que eu não vou fazer isso sozinha, né? Eu vou fazer isso ouvindo sempre os leitores e ouvindo as histórias que eles acham importantes de serem contadas e ouvindo as minhas equipes e as pessoas que estão do lado para saber como é que a gente vai chegar lá, porque não vai ser fácil, né? Vamos continuar querendo queimar os livros. Vai continuar sendo difícil, né? Mas a gente sabe que fácil não vai ser, né? Mas é mantendo o legado, né? Eu guardei aqui, né, uma fala que você falou mais cedo do seu avô, né, da questão de o livro alcançar mais pessoas, né? Então, como um propósito, assim, né? Então, o legado ele é mantido, né? Talvez o tradicionalismo da época ele é mantido, não é mais mantido, mas assim, o propósito, né, de livros para mais pessoas de uma forma mais acessível, ele sempre vai estar norteando, né, independente de qual caminho de negócio, né, editora vai tomar. Ou seja, não tem como ser a mesma empresa, né, a mesma editora nessas mais de 80 anos, mas com todas as adaptações, com todos os selos, todos os caminhos, essa linha central, ela se mantém, né? A gente ainda vai se reinventar muitas vezes. Eu não sei o que o livro vai se tornar, se vai ter um óculos que que as palavras vão aparecer. Você não sabe nem quantas e nem quando, mas a certeza é que vai, né? É que vai, exatamente. E a gente está aqui para escrever essa história, né? Quando ela começar a acontecer, ou para editar ela quando ela começar a acontecer. Então, muito empolgante. Bom, Rafaela, adorei a conversa. Assim, eu também. Eu seria capaz da gente sair daqui e tomar um shopping. E continuar. Não, eu anotei assim, na minha cabeça assim, vários tópicos, vários assuntos assim, mas eu não tive nem coragem de interromper, porque a conversa foi tão fluida nesse sentido, e assim, daria facilmente mais 1h15 que está aqui de conversa, porque além de ser, né, um assunto que me interessa bastante, e você também tem muita vontade naquilo que você fala, né? Não é nada protocolar, é muito do que você vive, do que você gosta de fazer, e você fala naturalmente com muito desejo, muito gosto daquilo que você faz, que é importantíssimo, né? É vital para as coisas acontecerem. Então acho que por isso que, na minha visão, a conversa foi excelente. De falar sobre isso, pode me chamar outras vezes, vai ser um prazer voltar, ou enfim, quando você quiser, estiver aqui pelo Rio também, quiser visitar a editora, eu faço tour. Nossa, vai ser um prazer. A gente é a única que tem parque gráfico aqui dentro, então é bem legal, porque de um lado tem um rolo de papel gigante, e do outro lado saem os livros prontos, e eu tô há 38 anos vendo isso acontecer e eu não me canso. Toda vez que um livro meu vai rodar, eu desço e vou lá ver. Então, é bem, bem, bem incrível. E é uma cachaça. Quem é louco por livro, a gente já se identifica, já tem uma conexão ali imediata. Então, conta comigo para outras participações. Vou contar sim. Inclusive, vou procurar um espaço aqui na minha agenda, no meu cronograma. Eu quero visitar, quero conhecer.
Vai Poxa, ser, sim, venha. maravilhoso. Tenho certeza. Venha com certeza. Pega o meu contato com o Marcelo, Sim. se ele ainda não te passou. E aí, quando você estiver aqui pelo Rio, poxa, passa aqui que vai valer a pena. É bem legal, assim, modéstia à parte, é bem legal. Não, pelo que você falou, tenho certeza que vai ser incrível, assim, vai ser um prazer. Bom, Puxa, de novo, muito obrigado, obrigada. Rafaela. Um abraço, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. Não se esqueça, né, aqueles recadinhos finais de seguir aqui o podcast, avaliar no Spotify, compartilhar esse conteúdo e ficar de olho, né, nos lançamentos, tanto da Verus quanto da galera, dos outros selos da Record também. Você que está assistindo aqui agora, saiba que 2 episódios atrás foi publicado o episódio com a Vanessa, que a gente comentou aqui, do Interseção. Então, a gente comentou dela aqui, já tem um episódio publicado, terão outros autores aqui também da editora. Então, é muito conteúdo bem bacana. E Rafaela, para acompanhar, né, o seu trabalho, o trabalho da editora, quais são os principais canais? Fala aqui pra gente. Não deixe de seguir a gente no @galerarecord, lá no Instagram, e @veruseditora no Instagram também, e no TikTok com os mesmos perfis. A gente está sempre atualizando, dando vários spoilers por lá, então não deixe de seguir a gente. E, Juliano, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Desculpa tomar tanto do seu tempo. Não, eu sou louca, eu que agradeço por você ter tomado todo esse tempo, foi perfeito. Um prazer inestimável. E obrigada a todo mundo que também assistiu e acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até mais então, Rafaela. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, muito obrigada. Tchau, tchau.